Olá, gente! Este é o Stefanadas, um espaço para explorar o comportamento humano em suas múltiplas formas, com curiosidade, afeto e um olhar provocativo. E eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente! Gente, vocês sabiam que o Brasil tem 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos? Isso dá mais ou menos 15% da nossa população. Só que a previsão é que até 2070 esse número passe para quase 40% da população. Além do crescimento expressivo, a forma como envelhecemos hoje é muito diferente daquela vivida pelos nossos avós. Mesmo que o corpo nos lembre que a adolescência passou faz tempo, e graças a Deus passou, estamos mais fortes, mais dispostos e mais ativos. Agora a grande pergunta é, como viver plenamente a terceira idade quando as referências disponíveis não correspondem exatamente a essa realidade? Como lidar com a passagem do tempo no corpo sem perder-se pelo caminho? O problema é que não existem fórmulas mágicas, né, que funcionem para todo mundo. Como Rita Lee muito bem dizia na música Coisas da Vida. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer. Aqui no Stefanadas, a gente bem sabe que as boas respostas não vêm de fora. E a gente precisa aprender a se ouvir. Esse é o grande segredo. É por isso que hoje tenho o prazer de receber a Márcia Cellister, que há anos investiga essa escuta de si, buscando entender quem somos e como podemos ser ao longo do tempo. Fundadora do movimento Menopausa Sem Vergonha, educadora física e campeã de remo aos 50 anos, Márcia inspira mulheres a se conhecerem melhor, a desenvolver a autoestima e a compreenderem as transformações do envelhecimento. E cá para nós, isso vale não só para as mulheres, mas para todos nós. Márcia, querida, então é um prazer enorme ter você aqui, estefanando com a gente hoje, falar sobre esse tema tão importante que é o envelhecimento, né? E como meu pai fala, é um privilégio envelhecer, porque a alternativa é estar morto, né? Então, assim, é uma maravilha poder envelhecer. E é um tema que interessa a todo mundo, né? Então, vamos estefanar bastante hoje, falando de envelhecimento e de coisas afins que vão aparecer no nosso bate-papo, né? Eu queria começar te perguntando, Márcia, pelo que a gente conversou antes, eu pude ver que você é uma pessoa incrivelmente cheia de energia, dinâmica, cheia de vida, incrivelmente simpática. Ela é remadora, gente, como eu falei para vocês, né? Campeã de remo. E o que foi que te levou, então, olha só, com toda essa energia dinâmica, a se interessar por um tema que, de novo, dentro dos preconceitos da sociedade, é um tema que espanta as pessoas, né? Que a gente aprende a ver como o oposto do dinamismo, né? Que é o envelhecimento. O que foi que te levou a isso, minha querida? Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei super feliz, vai ser muito legal essa conversa. E assim, o que me levou? Meus pais não envelheceram, né? O meu pai morreu com 51 anos. Ele teve um câncer de esôfago e quando ele morreu, a minha mãe tinha 49 anos e 7 filhos para criar, né? A minha irmã mais velha 24, eu a mais nova e meu irmão gêmeo 11. Então, meu pai não envelheceu. A minha mãe, naqueles 49 anos, ficando viúva com 7 filhos, praticamente murchou, assim. Entrou num luto muito profundo que ela tentou a vida inteira sair dele, né? Então, as coisas foram acontecendo, a vida foi desenrolando. 3 anos depois, ela teve o primeiro neto, que deu um up na vida dela. Naquela época, em 1976, as mulheres ficavam viúvas e usavam preto, né? Não podia usar cores. Então, ela usava cinza, preto, cinza, preto. E, quando nasceu o netinho, ela se permitiu usar blusinhas brancas com poá preto. Que né? fofo. Então, imagina, né, o que foi. E aí, dos 49 aos 67, eu sempre digo que a minha mãe era uma pessoa super ativa, morava sozinha depois de uma certa idade, depois dos filhos criados e saíram de casa. Morava em Porto Alegre, sozinha, super ativa, ia para um lado, para o outro, atendia todos os filhos e tal. Mas, hoje, eu sinto que ela tinha uma tristeza muito profunda que fez com que ela, aos 67 anos,
tivesse um AVC. Né? Claro que eu estou romantizando talvez um pouco isso, porque tem toda a questão fisiológica, né? A questão de saúde, a questão genética, mas eu acho que a tristeza fez com que ela vivesse dos 49 aos 67. Então, são 18 anos que ela conseguiu sobreviver. Então, ela teve esse AVC. Você tinha 29, querida, quando ela faleceu? Não, ela não faleceu. Ela não faleceu, não, desculpe. no AVC, não. Mas, para nós, ela faleceu, porque ela ficou numa cama por mais 14 anos. Uau! Então, para nós, para a família, para os filhos, ela, aos 67, ela saiu do convívio. Né? Então, a gente cuidou dela e tudo, mas não teve mais aquela mãe, né? Aquele colo, aquela... Então, o que eu penso? Eu penso é isso, eu quero envelhecer. Envelhecer, como a gente estava falando, né? É um privilégio. Envelhecer hoje, envelhecer bem, lógico, né? Com saúde, com autonomia. Então, o que eu preciso... Eu tenho muito amor à vida, muito amor à vida. Uma vez eu dizia assim que eu não queria morrer, mas não tem querer, né? Não tem querer, é uma coisa impossível. Então, o que me levou a falar de envelhecimento e a dizer para as pessoas, gente, vamos viver o que há para viver, porque a vida é muito boa, é muito bom estar vivo. Então é isso, assim. Eu acho que o que me levou a falar de envelhecimento é que eu quero envelhecer. E aí você usa, inclusive, o termo envelhecer com S, né? Eu adorei isso. Envelhecer. Isso. Envelhecer sendo, né? Envelhecer com qualidade, envelhecer. Isso. Porque hoje, assim, né? Eu acho que é bem envelhecer. A gente precisa ser um velho feliz, autêntico, criativo, porque a gente não pode pensar no envelhecimento como uma dor, né? Como algo, como uma decadência, como o fim. Não, a gente tem que pensar que hoje a gente está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou. Então, a gente ganhou, nós mulheres, falando um pouco do lado da mulher, que é a minha área, a gente ganhou cerca de 35 anos a mais do que as nossas bisavós. 35 anos é a idade que tem a minha filha mais velha. Então, quer dizer, é a vida dela toda que a gente ganha para viver uma vida. É uma vida. Por que a gente vai achar isso ruim? Por que a gente não vai cultivar isso com todo o amor? Né? Fazer o possível para que isso seja bom, bem vivido. Né? Aí entram todos os cuidados, todas as coisas que a gente vai conversando, sim. Né, no decorrer. E eu fiquei emocionado com essa história dos seus pais. Assim, a gente pesquisou muito sua vida, né? Assim, e isso não tinha aparecido. Eu não falo legal, muito. porque assim, é bom a gente se emocionar. Eu perdi minha mãe recentemente, né? Fazem 3 meses, então me toca particularmente de forma, digamos assim, especial. Né? E assim, sem querer romantizar, porque não precisa nem romantizar, porque é altamente romântico mesmo. O que te levou foi um motivo fantástico, né? Assim, até honrar a vida da sua mãe com isso, porque né? assim, né? Como tu falaste, eu tinha 29 anos quando a minha mãe teve o AVC. Então, quando eu perdi a minha mãe, assim, que eu não pude mais contar com ela, então, com 29 anos, eu já não tinha nem pai nem mãe. Imagina. Né? Imagina. Eu já era órfã, vamos dizer assim. Sim. Eu já tinha uma filha, a minha mãe era madrinha da minha filha, né? Então, ela conviveu com a minha filha 3 anos e meio só, né? Porque quando a minha filha ia fazer 4 anos, ela teve o AVC. E até quando eu convidei a minha mãe para ser madrinha, ela disse, não, capaz que a Renata vai ter uma madrinha, uma velha. Ela não vai conviver com a madrinha. Eu disse, não, mãe, eu quero tu e o Leandro, meu irmão gêmeo, né? Eu disse, não, eu quero vocês dois. Ela, não, então vamos fazer assim, vai ser eu e o Leandro, mas tu vai convidar mais um casal para ser também. E aí eu convidei a minha irmã e o meu cunhado para ela concordar em ser a madrinha. Vice-madrinha então, e vice-padrinho, né? Então eles têm, as 2 filhas até, elas têm 4, né, dois casais de padrinhos. Então ela me disse isso e assim, com 29 anos eu não tinha mais a mãe, eu já era mãe, que é uma coisa bem complicada também. Eu sempre digo, a gente não é preparada para ser mãe. Né? Não nos ensinam. Não nos ensinam, a gente não é preparada para ser mãe. Então, quando eu tive a minha primeira filha, uma coisa que me pegava muito era, e agora? Eu não sou mais filha, eu sou mãe. Sabe? E eu era não sou mais filial, sou matriz. E eu sou uma mulher que eu nasci para ser mãe, eu tenho certeza disso.
Eu sempre quis ser Ai, mãe. que fofo. Não, eu sempre quis ser mãe. O nome da minha primeira filha eu tinha desde criança. Quando eu era criança, eu decidi que a minha primeira filha ia se chamar Renata. E quando eu brincava, sabe quando a gente brincava de trocar de nome? Não sei se na sua época era assim. Sim. A gente brincava e cada um tinha um nome. O meu nome era sempre a Renata nas brincadeiras. E eu sempre disse, a minha primeira filha vai ser Renata. E foi a Renata. Hoje a Renata tem 34 anos, né? E sua outra filha, como é o nome dela? E a minha outra filha é Natália. Daí nós escolhemos juntas, né? Porque a Renata já tinha 7 anos quando eu fiquei grávida da Natália. Então ela já era grande, ela me ajudou a escolher. Então a Natália faz 28 esse ano? 27, ela fez 27. Ah, ela já fez 27. Ela tem 7 anos e meio. Meio. A Nath é de 98. Né? É quase uma geração 2000, por 2 anos. Não, é geração Z, né? Como chamam. Isso. E a Renata não, é geração 90. É geração Z. Eu não sei muito essas letras. Eu tive que treinar isso para algumas perguntas que eu vou fazer. Então, ela já é Z. Ela já é Z. Já está no fim do alfabeto. A Natália. Agora, a Renata é geração milênio. 90. É milênio. Aí milênio. A Rê é de 90. Até 95 é o tal do milênio. A partir de 96 a 2012 é Z. E 2012 para cá parece que vai ser alfa. Ainda não decidiram, vai ser geração alfa. Sim, porque o Z acabou o nosso alfabeto. Aí tem que entrar no grego agora. Já acabou. Nós somos X, né? É massa, a gente vai falar sobre isso. Aí. Meu anjo, depois dessa resposta super tocante assim, vou trazer a nossa conversa agora para talvez um aspecto um pouco menos romântico. É o envelhecimento, né? Isso é um tema que, sinceramente, é fascinante, tanto no sentido individual, porque as pessoas, né, se elas, como a gente falou, se elas têm sorte, elas envelhecem. Eu e você estamos, né, na beira desse universo, e também no ponto de vista social, né? Porque, assim, a humanidade, um dos grandes desafios que a humanidade tem nos próximos anos é lidar exatamente com essa questão do envelhecimento, né? O clima, a inteligência artificial e o envelhecimento são os 3 temas que você não tem como fugir. E são temas que, se não forem bem tratados, podem ser bem perigosos, né? Uma coisa que eu queria só comentar, quando a gente fala de envelhecimento, a gente associa muito o Brasil como um local em que o envelhecimento ele não é muito bem tratado, né? Mas sabe que eu tenho visto assim, Renata, depois eu quero sua opinião sobre essa questão exatamente de como você acha que é envelhecer no nosso país. Mas só fazendo assim um adendo, eu andei lendo algumas coisas e vendo também algumas coisas sobre o Oriente, né? Porque normalmente quando a gente pensa no Oriente, porque o Oriente. Mas assim, eu comecei também a fazer parte das pessoas que são meio que gravitadas pelos doramas, né? Eu gosto muito dos doramas BL, que são os boys love, né? Que são os doramas de rapazes, né? E uma coisa que eu tenho percebido é o absoluto fascínio pela juventude. Absoluto. Tudo gira em torno da juventude. E isso me chama um pouco de atenção, porque é mais agressivo ainda nesse sentido do que as coisas ocidentais. Não que você não tenha exceções, mas, pelo menos nos BL, elas não existem. É tudo absolutamente em torno de... E não vejo exatamente um grande respeito pelos mais velhos, não, sabe? Ontem mesmo eu vi 2 rapazes muito queridos e fofos, mas, assim, um certo até desprezo por uma pessoa mais velha que estava paquerando um deles, etc. e tal. A Coreia do Sul tem o mais alto índice de suicídios do mundo entre os mais velhos. E uma que me chamou muita atenção, que eu li essa semana no New York Times, no Japão. Existe a chamada maldição dos 35, querida. Que quando você chega aos 35 anos, você é considerado velho para o mercado de trabalho. E que as pessoas têm pânico dos 35. Quando elas chegam aos 30, elas já começam a sentir medo. Porque elas vão chegar perto, já estão perto dos 35 e não foram empregados. E, literalmente, o mercado de trabalho despreza os mais de 35. Então, quando eu penso assim que no Brasil, né, a gente fala muito, quando chega aos 50, porque é aos 50... Uau, a gente está até bem... Então, eu queria um pouco a tua opinião, querida, assim, geral. É mais uma curiosidade que me veio. Você acha que a gente exagera um pouco quando a gente coloca o Brasil sempre para trás nessa questão do envelhecimento? Ou você acha que tem algumas coisas específicas da nossa cultura que não são muito legais para o envelhecimento? E já aproveitando para ficar num tom positivo, e o que é que você acha que é legal na nossa cultura para o envelhecimento? Eu penso que a cultura da juventude
é muito forte aqui. Do jovem, do belo, né? Do fisicamente perfeito. Então, eu acho que é por aí. Como é que a gente vai valorizar o velho se o novo é o mais valorizado? Eu acho que a questão de saúde pública é uma coisa muito importante, muito falha, né, em relação ao envelhecimento. Eu acho que a gente realmente precisa evoluir muito. Eu vejo isso, né, que é um outro assunto que a gente vai tratar, que é a questão da menopausa, que junta com o envelhecimento feminino. Então, quer dizer, a menopausa é negada, não é falada, é minimizada, tudo é mimimi, tudo é isso, tudo é aquilo, quando é uma questão de saúde pública, né? Então, eu acho que é isso. Assim, o envelhecimento, na nossa sociedade em geral, e principalmente no Brasil, ele é desvalorizado porque a gente valoriza demais o novo. É como tu estava falando no Japão. Imagina, se no Japão 35 é velho, diz que no Japão tem muito suicídio, né, de idosos, e muitas famílias que não querem saber dos idosos. Eu assisti um filme, só fazendo uma parte, como Ficar Milionário Antes da Minha Avó Morrer. Eu não me lembro se é bem esse o nome. Tem esse filme. E eu estava meio resistente, digo, eu vou assistir, né? E é bem interessante, porque é um neto que ele começa a cuidar da avó por interesse, né? Vou dar o spoiler aqui, né? Mas ele começa a cuidar da avó por interesse para ser o número 1 da avó e ter direito ao... Só que, no fim, eles constroem uma relação maravilhosa. E é uma relação que ele já tinha com a avó quando ele era criança. Ai, que lindo! Então, reacende aquela relação. Ele se lembra de coisas que a avó fazia. Eu fico toda arrepiada aqui. Estou falando e estou toda arrepiada. Ele se lembra de coisas que a avó fazia para ele quando ele era criança. E aí ele começa a se questionar: o que eu estou fazendo, né? Por que eu pensei nisso antes? Talvez o que falte, eu penso, é fazer essa questão intergeracional. A gente procurar trazer mais para perto as pessoas de várias idades, fazer os velhos conviverem mais com os jovens, né, com as crianças, não só a questão avô, neto, mas na sociedade em geral. Então, acho que essas são questões de desvalorização, né? O mercado de trabalho nem se fala, né, porque a gente sabe que, assim, 45, 50, tu já começa a ser colocado de lado. Em tudo, né? Em tudo. Mídia. Hoje em dia também as propagandas. A gente vê, volto para a questão feminina. Anti-age, anti-idade, anti-envelhecimento, anti. Tinha que ser pró-envelhecimento, pró-idade, pró-ruga. Né? Não, é tudo anti. Então, é incutido na nossa cabeça já que envelhecer não é legal. Não é legal. E eu, inclusive, querida, é fantástico você falar sobre isso. E eu... Antes de continuar, eu queria reiterar, assim, tu tens uma energia fantástica, querida. Assim, é muito fofa, é um prazer gigantesco te ter aqui. Aí tenho certeza que o pessoal está percebendo isso, porque a gente sente isso, sabe? Nas entrelinhas, assim. Isso vai pelas ondas do programa. Imagina. Márcia, você tocou com 2 assuntos bem interessantes aí. Um que eu vou fazer um comentário. Tu sabes que quando eu morava nos Estados Unidos, eu morei muito tempo lá, eu achava mais difícil, sabia? Esse mix intergeracional. Eu tenho um certo convívio europeu também, acho que na Europa é um pouco menos. Mas uma coisa que eu acho fascinante no Brasil, eu falo mais talvez pelo mundo homossexual, que é o que eu conheço na minha convivência mais, digamos, romântica, né? Mas até no mundo das amizades, assim, eu acho mais fácil, sabia, no Brasil, essa mistura de idades do que... Eu vou falar do que eu conheço melhor, que é os Estados Unidos. Há um etarismo, assim, acho que a palavra certa não seria etarismo, mas há uma estratificação por idade. Eu acho... Uma coisa que eu acho bem legal no Brasil é que as misturas são mais fáceis aqui. Pobre com o rico, a mulher com o... Do que eu percebia, pelo menos, sabe, convivendo na cultura americana. As coisas são mais estratificadas lá, sabe? As coisas são mais... E enfim, isso é uma coisa que eu sempre me senti muito... Eu tenho um tipo de vida que me permite, assim, pelo bem e pelo mal, mas mais pelo bem do que pelo mal, conviver com todo tipo de...
E eu não sei se eu conseguiria isso morando na Itália ou nos Estados Unidos, ou se conseguiria isso com tanta naturalidade como eu consigo aqui. Era só um comentário. Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, que eu adorei que você falou, essa coisa do anti-envelhecimento, anti-isso, anti-aquilo e não pró. A gente associa muito, né? Isso é uma pergunta bem legal que eu queria que você respondesse, porque, como eu falei para vocês, né, a Márcia é atleta, cheia de vitalidade. Então, ela com certeza vai poder falar muito de energia, de dinamismo, né, de força. A gente associa muito essas questões, energia, dinamismo, para não falar da beleza, né? A beleza nem se fala, mas vamos até deixar um pouco a beleza de lado. Mas energia, dinamismo e, eu vou acrescentar outra palavra, inovação. A gente sempre associa isso com a juventude. Mas aí tem duas coisas que me chamam a atenção. Eu li uma vez um artigo, eu não me lembro onde, que dizia que a maior parte dos grandes descobridores, né, dos grandes cientistas, dos que fizeram os tais breakthrough, né, as grandes descobertas, fizeram depois dos 50. Depois dos 50. E outra coisa, querida, que eu te coloco, que eu adorei o que você falou do anti, aí me lembrei agora. Por que tanta valorização pelo dinamismo, pela inovação? Não é tão gostoso também não ter inovação às vezes? Curtir assim um descanso, curtir uma... Como é que se diz assim? Uma pausa. Uma pausa. Uma pausa. Porque tem que ser sempre com dinamismo, com contemplação. Contemplar. Assim, a vida, sabe? Porque cá para nós, né? Assim, sem necessariamente entrar no universo espiritual, apesar de que quem assiste sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho uma abertura muito grande para a espiritualidade. Sabe, assim, tem coisas que você só percebe na contemplação. Você não percebe na ação. Então, eu acho que a gente vive num planeta que é muito ligado à ação. E não a contemplação. E eu vou acrescentar até uma coisa, sabe, querida? Assim, me permita, se eu for um pouco gloomy, como se diz em inglês, meio... Mas essa fixação também... Não vai estranhar o que eu vou dizer agora. Essa fixação toda que a gente tem com a vida também, sabe? Como aquele cara, né? Eu não sei se é americano, não sei o que, bilionário lá que quer viver para sempre, sabe? É tão bonito também quando as coisas terminam, né? Quando as coisas assim têm seus ciclos, a natureza é tão bonita. Não tô querendo com isso... Mas você não concorda que a gente também tem muito medo de falar da morte? Essa sociedade, ela... Total, a gente não fala. Inclusive, nas minhas lives do projeto, eu fiz uma live sobre morte. O público da live foi super pouco, porque as pessoas não têm coragem, eu acho. Né? As pessoas querem evitar falar de uma coisa, como dizia minha mãe, a coisa mais certa na vida é que tu vai morrer. Então, né, por que não falar sobre isso? Mas, voltando ao que tu falou, a gente é a sociedade do imediatismo, né? Da pressa, agora me fugiu, névoas mentais da menopausa. Me fugiu a palavra que eu queria dizer. O único sintoma assim, que me pega é esse. Que a alta produtividade, qual é a palavra? Do rendimento. A gente é a sociedade da alta performance. Performance, perfeito. Isso. Né? A gente tem que performar em tudo. Então, se tu tem que performar em tudo, como é que tu vai ter um momentinho para calma, para pausa? Para contemplar, para parar 5 minutos te escutando, te sentindo. Eu sou do yoga, Ai, minha querida, então me permita perguntar isso, porque tu és um exemplo. Porque, olha só, gente, aí eu vou te colocar como exemplo, me permita, e te fazer uma pergunta. Como é que você conseguiu, querida? Tu é uma pessoa de performance, campeã de remo. Projetos incríveis que a gente vai comentar aqui, cheia de iniciativa. E, ao mesmo tempo, tu trabalhas com a meditação. Como é que você juntou isso, querida? Agora me veio isso agora. Então vou te contar exatamente isso. Quando eu tinha 50 anos, eu fui campeã mundial de remo. E eu estava numa loucura de performance, de treinar. Imagina, eu voltei a remar com 45 anos, porque eu fiz educação física aqui na URGS, e fiz a cadeira de remo, não tinha cadeira de remo feminino. E aí a gente foi lá e exigiu, nós queremos fazer remo. E aí a gente teve, então, a cadeira de remo, aí conseguimos 2 semestres, né? Remo 1 e remo 2. Exatamente. Eu me apaixonei pelo remo. Lá em 1984, imagina. Me apaixonei. Depois casei, fui embora de Porto Alegre, só que eu fiquei com aquilo. Quando eu voltar a morar em Porto Alegre, eu vou voltar a fazer remo. E foi o que aconteceu. Aos 45 anos eu vim morar aqui, liguei para esse clube onde a URGS tinha o convênio,
Fui super bem recebida, voltei a remar. E aí voltei na boa, sem pensar em competir, só que eu tenho uma veia competitiva. Sim, você falou forte. pra gente, né? Que você é competitiva. Tinha mais, agora estou bem, né, mais light. E aí o treinador, então, me vendo treinar, então me convidou para participar da equipe master. Aí eu comecei a participar da equipe master, eu comecei a treinar. E aí fui campeã municipal, estadual, sul-americana, brasileira e mundial. Uau! E aí depois dos 50... Solo ou você tinha outras pessoas no... sozinha, de 2, de 4 e de 8, os barcos. E foi campeã em tudo? Em tudo, Meu assim. Deus Mas do céu. no mundial a gente foi de 8. No 8. 8, no 8, né? E aí, o que aconteceu? Eu, naquela loucura de treinar, 51, 52 anos, eu tive uma lesão. Ombro e cotovelo. Porque eu treinava com as gurias de 35 anos. A gente fazia prova de apoio, eu ganhava delas todas. Só que aí, quando eu tive a lesão, eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo? Para quem eu quero provar alguma coisa? O que eu estou fazendo com o meu corpo? Para que tanto? Para que tudo isso? Então, Renata, se eu estivesse falando com você... Não, desculpa, já capturei... Não faz mal, mas é minha filha. Não, capturei que você falou que ia ser o outro nome. Você tá falando... Lembra que você falou que era o seu outro Ótimo, nome? não tem Desculpa problema, aí, viu, Renata? Não Massa, querida. Então, se eu estivesse te entrevistando aos 51, boa parte dessa percepção que você tem agora, você não tinha. Não, talvez não. Fantástico. Talvez eu fosse uma mulher que estivesse atrás da performance, do quero ser mais, que é o que acontece com as mulheres de 50 hoje. Muito interessante isso. É o que acontece com as mulheres de 50 hoje. Elas querem ser mais e mais e mais e provar. Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Aí que eu me dei conta, e aí eu tinha um escritório com meu irmão, e eu sempre quis voltar a trabalhar com a educação física. Né? Você trabalhava com design? Isso, no escritório de design. E você morou onde? Desculpe, só fiquei curioso. Quando você morou fora? Quando eu casei, eu morei na Serra. Aí eu fiquei lá na Serra e eu tive agência de turismo. A minha vida é... Fantástico. 10 anos em agência de turismo. Aí me separei, aí sabe? Quando separa a vida... Sim, né? Tudo se transforma. E aí eu vim parar em Porto Alegre, fui sócia do meu irmão. E aí, o que aconteceu? Aí eu queria voltar para a minha área, e quando eu tive essa lesão, eu comecei a pensar, eu digo, eu preciso entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo comigo, né? Por quê? Aí eu fui atrás de meditação. Comecei a meditar sozinha por conta, e aí fui atrás do yoga, aí cheguei no yoga dance, cheguei na meditação, e me descobri ali. E foi então que eu comecei a olhar mais para dentro de mim, a ter os momentos de pausa, de calma, de respiração, que eu acho que é uma coisa fundamental e a gente não sabe respirar. Querida, nem fale. A gente respira porque é automático, né? Até senti agora. A gente faz... Quando fala em respiração, aposto que todo mundo que está assistindo fez assim, né? Se lembrou que respira, né? A coisa mais importante então, quer dizer, aí eu fui atrás disso, e aí que eu, em 2020, em 2018, eu fui atrás dos cursos, fiz as especializações. 2019, segui fazendo as especializações. E 2020, início de 2020, eu comecei a dar aula. E aí veio a pandemia. Só para o nosso público entender, essas especializações nesse período de 2018 a 2020 foram em que área? Na yoga e no yoga dance. E no yoga dance. Isso. Porque aí, é que nem eu já disse, como tu me disse, né, eu era uma pessoa de performance e tudo, eu fui no extremo, fui no limite, passei do meu limite, não queria nem saber qual era o meu limite, eu não entendia. Aí teu corpo mandou um recado. E aí o corpo fala, né? O corpo mandou um recado, aí eu voltei para dentro, e aproveitei esse gancho para voltar para a minha área e fui para o yoga. Porque é isso, né? A gente estava falando na performance, no querer mais, uma sociedade que não para. E a sociedade hoje é isso. É isso. É isso. É o tempo inteiro performando, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro querendo fazer as coisas, o tempo inteiro querendo inovar. Mas inovar o quê? Inovar onde? Inovar, né? Exato. Inovação. Deixa eu perguntar uma coisa, meu Juni. Quando você olhou para dentro, né, eu fiquei curioso agora. Uma pessoa, assim, dinâmica, cheia de energia, uma mulher linda. Aí, de repente, o corpo te fala... e aí você foi obrigada, graças a Deus, por uma escolha também
também consciente, não só inconsciente. Quando você olhou para dentro, qual foi a primeira coisa que você sentiu assim? Sabe aquela coisa? Uau! Sabe qual foi a primeira realização que você teve assim? A primeira coisa foi: eu me amo. Ai, que fofo! Ai, que lindo! Né? Eu gosto muito de mim, eu gosto muito da pessoa que eu sou. Isso, né? Mas eu acho que é fácil gostar da pessoa que você é. Você é muito fofa. Ai, eu vou sair daqui toda convencida hoje. Vou sair daqui, meu ego já está lá nas nuvens. Mas, enfim, então foi isso, sabe? E isso eu tento passar para as minhas filhas. Se amem em primeiríssimo lugar. E foi aí que eu me dei conta disso. Eu preciso me amar e eu preciso me cuidar. Exatamente. Eu preciso me cuidar. Exatamente. Aonde que eu estou indo? Por que eu estou me autodestruindo? Sendo um pouco exagerada, né? Sim. Claro. Mas, porque eu amava, eu amo remar. Eu amo Mas, gente, eu fiquei com vontade de aprender a remar, sabia? Mas tu tem que ir, fazer uma aula experimental, tu vai te apaixonar. E aí, então, assim, eu acho que a maior descoberta foi essa, assim. O quanto eu me amava, admirava a pessoa que eu era, a pessoa que eu tinha. E olha que eu passei muita coisa, sabe? Eu posso te dar um exemplo. Claro, querida. Tu fala que eu sou cheia de energia e tal. Eu vou te dar um exemplo que fala muito sobre isso. A minha filha pequena, quando eu me separei... A Natália? É, a Natália, que é amor, que sabe o nome. Eu nunca sei os nomes. Quando eu me separei, a mais velha tinha 12 e a mais nova 5, né? A 5. Natália. E ela estava começando um ano depois, que foi o pior momento da vida, assim. Ela estava começando, estava na escolinha e tal, e um dia a gente almoçando, e ela chegou e disse: mamãe, eu aprendi uma palavra nova na escola. Eu disse: Natália, qual foi? E ela, olha, já vou me esquecer, radiante. Eu disse: nossa, que palavra legal, e o que vocês fizeram? Não, a prof pediu para a gente fazer uma frase. Eu disse: e qual frase que tu fez? Minha mãe acorda radiante. Mas isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Stefano, num momento horrível da minha vida, eu estava sofrendo horrores. Você tinha o quê? 35, 36? Eu tinha... a Natália tinha 5, quando ela nasceu eu tinha 33, então eu tinha 38. 38. O pior ano da minha vida foi aquele. Com 2 filhas pequenas, o meu ex-marido fazendo o demônio. E ela me disse que eu acordava todos os dias radiante. Não, sério, não podia ter presente melhor. Que presente lindo. Não podia, porque eu conseguia passar para ela que eu era uma pessoa radiante. Fantástico. Então, quando a crise principal passou, ela tinha que usar óculos escuros para te ver de manhã, né? Né? Porque tu está falando em energia e tal. Genial. E é isso. Mas tu é radiante então, mesmo. Aquilo ali, eu sempre conto essa história porque me marcou demais aquilo ali. Foram 2 coisas que, por acaso, a mesma filha... Foi quando eu fiz o curso de teatro com o Zé Adão Barbosa, tu deve conhecer. Sim, já ouvi falar. E aí a gente apresentou a peça Romeu e Julieta, né? E eu quis fazer a ama, na maioria, porque a gente escolhia, e eu quis fazer a ama na maioria das cenas e tal. E as minhas filhas foram assistir. E quando terminou a peça, assim, a minha filha disse assim: mãe, eu tinha que pensar se era tu lá. Quer elogio melhor também? Tipo, né? Não preciso mais nada. Se a minha filha não me reconhecia, né? Super atriz. Via o personagem, não me Isso via. É a Natália também? Isso é a Natália também. É aquariana que nem eu, né? Tem uns insights, assim. Então, quer dizer, volto para aquela pergunta que tu me fez, né? Sobre o que eu descobri. E eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que amo a pessoa que eu me tornei, que eu sou, e amo a vida. Então, eu acho que, voltando para o gancho do envelhecimento, para tu envelhecer bem, tu tem que amar viver. Se tu não amar viver, como é que tu vai envelhecer bem? E aqui tem um ponto que, se você puder compartilhar com a gente, Márcia, eu sei que não existem receitas para essas coisas, né? Mas que dica você daria para as pessoas? Eu ia fazer essa pergunta no sentido do envelhecer, mas a gente foi para uma coisa mais básica, que é exatamente a questão de se amar, né? Que dica você daria para as pessoas no sentido delas se amarem mais? O que é que você acha que teve muita influência nisso na sua formação? Convívio com sua mãe? Você acha que essa é uma herança que vem, digamos assim, uma herança espiritual? Ela tem alguma...
de onde é que vem essa coisa fantástica de você se amar? E no que você acha que é possível reproduzir para outras pessoas essa tua experiência, assim? Bom, eu convivi com meu pai até os 11 anos, né? O meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. E o que eu me lembro do meu pai era uma pessoa muito alegre, sabe? Muito artista, assim, muito faz o que tu quiser da vida, sabe? Vai e faz. Eu me lembro que a gente andava de carro e eu andava do lado e eu fazia as marchas no carro. Então, imagina, eu tinha 11 anos quando ele morreu. Antes disso já. Então, ele estava sempre empurrando, sabe? Sempre empurrando. Vai. Eu acho que isso é um ponto, assim, de tu acreditar em ti e ir. A minha mãe, apesar do sofrimento, a minha mãe sempre foi uma mulher que fez tudo. Imagina, ela ficou viúva com 7 filhos, com 49 anos. Teve que assumir o negócio do meu pai. E ela fazia bolo, ela costurava, ela fazia tricô, ela fazia roupa para nós, tudo, né? Então, e ela não era uma pessoa... O que eu te digo que ela tinha um luto, era uma coisa interna, porque para nós ela estava sempre rindo. É uma coisa que eu me dei conta depois na minha terapia, olhando para ela. E aí, perdoando algumas coisas que eu nem tenho direito, né, de perdoar, mas entendendo muitas coisas da nossa relação, depois de muita terapia, né, depois de certa idade, enfim. Então, assim, o que eu diria para as pessoas? Autocuidado. Eu acho que é muito importante, não falando de beleza, como a gente estava falando, né? Então, se cuidem. Hoje em dia, a gente sabe que fazer exercício físico é fundamental. É saúde. Hoje não tem um médico que tu vá que ele não prescreva para ti. Faça exercício físico. E não é alta performance. Sim, não é. É caminhar todos os dias, é se movimentar. Para quê? Para tu, quando ficar mais velho, poder sentar e levantar da cadeira, poder ir no banheiro, sentar no vaso e fazer xixi, poder ir fazer compra, poder sair sozinha, entrar e sair do carro. Então, o exercício físico, eu acho que é uma coisa assim... te auxilia na autoestima. Muito. Né? Muito. Aí entra, a gente está falando de se amar, se gostar. O exercício vai te ajudar na autoestima. Porque logo ali, claro que não é uma coisa imediata. A gente tem a sociedade do imediatismo. Mas não. Persistência, disciplina, rotina. Todo mundo usa a rotina como uma coisa ruim. Eu acho a rotina excelente. Ela é básica. Excelente, ela é básica. Sem rotina, tu não faz nada. Exatamente. Né? Então, tirar esse lado pejorativo da rotina e colocar a rotina como uma coisa boa na vida. Né? Pausas. Meditação. E não falo meditação, sentar lá que nem um Buda. Não. Às vezes é parar e dar aquela respirada. Isso. Né? Cria um cantinho ali na tua casa, no teu apartamento. É o teu cantinho. Coloca lá... Sei lá, se tu gosta de incenso, se tu gosta de um óleo essencial, algum santo, sei lá, né, no que tu acredita, um tapetinho, uma almofadinha, um cantinho teu, para todos os dias, quando tu chega em casa, ou de manhã quando tu acorda, ou antes de dormir, senta ali e fica ali 5 minutos. Se quiser, coloca uma música. Eu oriento quem vai começar a meditar a colocar uma música e olhar quanto tempo tem aquela música. Né? Então, por exemplo, geralmente uma música tem de 3 a 6 minutos, né? Uma música. Então, vamos botar que seja 4 minutos. E, enquanto estiver tocando aquela música, tu vai ficar ali paradinho, só focado na tua respiração. A primeira vez, esses 4 minutos vão ser 1 hora. É uma tortura. É uma tortura. É uma tortura. Né? Daqui a pouco, 1 semana que tu faz isso todos os dias, tu nem vai notar os 4 minutos. Tu vai ver que já acabou a música. Né? E é real. Assim. É real. Eu estou falando, é verdade o que eu estou falando. Eu só trago a verdade. Então, eu acho que isso é fundamental. E, né? Querida, me diz uma coisa, falando nessa questão da meditação. Eu sou solteiro, né, e vivo sozinho. Eu descobri que eu sou um solteiro convicto. Andei lendo alguns livros de algumas psicólogas que eu realmente me identifiquei. E é mais uma das coisas que a sociedade ela meio que estigmatiza, como se fosse um fracasso, etc. e tal. Eu, hoje em dia, não consigo nem me imaginar convivendo 24 horas por dia com outra pessoa. Né? Você não acha que existe também um pouco
essa questão toda, talvez um pouco do imediatismo, né? Da performance, da eterna conectividade. Não existe, talvez, uma falta um pouco dessa solitude da pessoa consigo mesma, dela, independente até de ser solteiro ou não, de tipo momentos consigo mesmos, momentos onde de fato você pode sentir teu corpo, sentir tuas angústias, tuas ansiedades, permitir tuas tristezas aparecerem, tuas alegrias. Você não acha que as pessoas, elas, eu não sei se sempre foi assim, né? Isso realmente eu não saberia te dizer. Não, mas assim, uma coisa que eu sei é que a gente vive num mundo que as pessoas têm muito medo disso. Até eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço nunca foi nem para o cinema sozinhas. Então, você não acha que cultivar um pouco a solitude... Por exemplo, meu pai é uma pessoa... Meu pai foi casado com minha mãe a vida inteira, né? Como eu te falei, mamãe morreu recentemente. Papai vai fazer, se Deus quiser, 95 esse ano. Mas papai sempre... Claro, ele foi casado com minha mãe, mas meu pai sempre teve a solitude dele. E eu noto que ele sempre foi um exemplo para mim de como lidar bem consigo mesmo. Tanto que ele está lidando com todo esse processo da morte de uma pessoa que ele conheceu desde que nasceu, de uma forma muito, muito bonita, muito, como é que se diz? Leve, exatamente. Muito, ele é um estoico, por definição. Ai, que maravilha. Sabe? Então, ele Só não pode, nega, então. não nega as realidades, faz parte, né? Gente, eu estou me sentindo Trump, mexendo as mãos assim, né? Trump não faz assim, okay, né? Mexendo. Aí eu falo com as mãos também. Eu gosto desse jeito que o Trump, não, porque isso que eu sou o melhor do mundo. Stefanadas não existe igual. Trump é bem engraçado. Então, um pouco de solitude ajudaria também. Acho que envelhecer, se curtindo, estar consigo é uma coisa boa também, né? Eu acho que é fundamental, né? E eu concordo plenamente contigo. As pessoas hoje, elas têm medo da solidão. E a gente não está falando em solidão. Né? A gente está falando em solitude. Né? Em perceber a tua presença, valorizar e gostar dela. Genial, exatamente, né? Isso. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não gostam da própria companhia. Exatamente. Já imaginou que tortura? Então tu já pensou... Meu Deus. Sabe que o ano passado, eu me mudei para um apartamento menor, de um quarto. Bem dia 4 de maio, quando começou a enchente. Uau. A sorte que eu dei, que foi assim, ó, no dia. E fui morar. Eu tenho 2 gatas, né? A Cássia Ali e a Piaf. As gatas. Ai, então não falta música. Música não falta, né? E aí, é um apartamento menor, mas é um apartamento que tem uma vista maravilhosa para o céu, para o nascer do sol, para o nascer da lua. Eu curto muito ficar em casa sozinha. Eu adoro ficar em casa sozinha. Mas como eu te entendo? Eu não tenho o menor problema. Às vezes eu me dou... Porque agora eu trabalho online muito. Então, tem semanas que eu não tenho reunião, nada. Eu fico uma semana inteira em casa. Que delícia. Eu tenho um céu na minha frente. Eu tenho as minhas gatas. Então, eu acho que isso... E aí que eu vou te falar uma coisa assim, ó. Presença. Fazer as coisas com presença. Ah, querida, que tu importante não precisa isso. parar para meditar. Tu pode fazer o que tu estás fazendo com presença. Isso tu vai fazer o teu fundamental. café da manhã, faça o teu café da manhã. Curte preparar o teu ovo mexido. Curte colocar o pó do café e a água e ver aquela água descendo na xícara e preparando o teu café. Curte cortar o teu pão. Então, não te acorde e já liga a televisão ou já liga o celular. Sabe? Fazer as coisas com presença. Eu acho que isso é a maior prova de que tu aceita, que tu gosta da tua companhia. Concordo, né? Em gênero, número e grau. Porque senão a gente faz tudo no automático. Concordo, em né? gênero e grau. Engole a comida, faz o teu almoço, a tua comida, sei lá, se tu faz as vendas para a semana toda. Mas ou se você estiver almoçando em algum lugar, fica na comida. Isso, exato. Sente, né? Sente. Cada garfada, mastiga o sabor, os cheiros. Eu amo o remo por isso. O remo é um esporte também de contemplação. Aí eu voltei a remar, né? O ano passado. Ele te traz para agora, né? Para o momento. Agora, né? Tu tá ali perto da natureza, entende? Aí tu sente cada remada que o barco flutua, o barco vai na água, a água te leva. Então, assim, é isso, eu acho, né? A solitude é isso, tu aprender a conviver contigo mesmo, valorizar isso e viver os momentos. É uma frase feita, viva o hoje.
Mas pode ser feita, mas é poderosíssima. Total, é verdadeira, super verdadeira. O ontem já Exatamente. foi. E o amanhã, a gente nem sabe se vai ter. Né? Exatamente. Então, viver o momento presente com presença. Márcia, meu anjo, eu continuaria séculos falando sobre envelhecimento. Agora eu queria, só que o nosso tempo é curto, eu queria valorizar muito, que isso é fundamental, esse trabalho incrível que você tem feito no Menopausa Sem Vergonha, né? E eu queria trazer então um pouco esse assunto, né? A boa parte do nosso público é feminino, né? Mais ou menos na nossa faixa etária. Então, esse é um assunto super importante, né? Então, eu queria te perguntar, assim, eu queria te convidar, mais até do que perguntar, a falar um pouco do projeto do Menopausa Sem Vergonha, como é que você chegou nele e, particularmente, assim, olhando agora, né, como economista e, portanto, cientista social, eu não posso deixar de ter esse interesse não só individual, mas coletivo, que na experiência desse projeto, né, nessas questões que te levaram a isso, como é que você percebeu também essa questão enquanto sociedade? Quais são digamos assim, os grandes desafios e as fontes de sofrimento que poderiam ser evitadas, que a gente ainda tem em relação a essa questão, a questão do envelhecimento reprodutivo da mulher? Bom, o projeto nasceu em 2020, né, em plena pandemia. Eu fiz uma pesquisa com 200 mulheres e eu constatei que ainda né, eu constatei lá em 2020, e ainda tu me perguntou qual é um dos grandes problemas, a falta de informação. A falta de informação confiável, né, verdadeira, com responsabilidade, porque hoje a gente tem muita informação, mas é muita informação que não presta. Né? Então, a minha batalha no movimento Menopausa Sem Vergonha é por políticas públicas e é para que a gente atinja as mulheres que não têm o alcance, né? Que não têm, que estão mais vulneráveis e que não têm esse acesso à informação. A gente já conquistou, desde 2020, a gente realizou a primeira semana municipal do Climatério da Menopausa aqui em Porto Alegre ano passado, onde a gente ficou uma semana inteira falando e debatendo sobre o tema, inclusive sobre políticas públicas. A gente conseguiu, agora esse ano, a gente está para aprovar a primeira semana estadual e um projeto de lei que trata dos cuidados da mulher no climatério e na menopausa, um projeto de lei estadual. Então, que vai ser para as mulheres gaúchas, que é muito importante. Claro, no papel tudo pode. Né? É o que eu sempre digo. Conseguir que alguém fizesse essas PLs não foi fácil, mas eu consegui. Eu ia dizer isso. Não subestime seu trabalho, foi incrível. Não foi fácil, foi bem difícil. É de tirar o chapéu. Mas, no papel tudo pode. O problema é agora a gente colocar isso em prática. Meu anjo, deixa eu te perguntar, antes que a gente continue. Você falou que o que lhe chamou mais atenção foi a falta de informação. Divide com a gente. Quais são as informações que você percebeu que as pessoas não tinham e que lhe espantaram? Meu Deus, como é que não sabem disso? Primeiro, na pesquisa, de 5, 3 não sabiam o que era climatério. E a maioria não sabia que menopausa é apenas o nome dado à última menstruação. Por quê, né? A gente fala menopausa, a gente fala que é tudo. Se a mulher tem calorão, se a mulher tem insônia, se a mulher está irritada, está na menopausa. É menopausa, é menopausa. Na real, não. Na real, isso é o climatério. Climatério. Então, acho que isso é uma informação bem importante para um público que talvez não tenha... Muito importante, né, que não conheça muito. Então, essa diferença, o climatério é esse período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva da mulher. Ele tem 4 fases: a pré-menopausa, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. A menopausa é um dia da nossa vida, é o dia da última menstruação, que só vai ser determinada, por exemplo, eu tive a minha menopausa, depois que eu ficar 12 meses sem nenhum sangramento. Eu menstruei em novembro a última vez, apesar de eu ter 60 anos. A minha menopausa é tardia, que a gente chama. Eu estou na contagem regressiva. Se até novembro desse ano eu não tiver nenhum sangramento, eu vou poder dizer, tive a minha menopausa. Então, isso é bem importante. Muito assim, importante. Né? Não é parou de menstruar, está na menopausa. Não, porque é um período, o climatério, de oscilação. Oscilações. Né? Então, os sintomas oscilam. Ora aparecem todos, ora não aparece nenhum. Isso causa confusão, porque as mulheres relacionam com estresse, com excesso de trabalho. Né? As mulheres hoje, como a gente falou,
aos 40 anos, a mulher entra no climatério, tendo sintomas ou não. Isso é fisiológico. Então, com 40 anos, ela pode começar a sentir os sintomas. Ela vai começar a ficar irritada, ela vai começar a ter algumas dificuldades cognitivas, assim, ficar um pouco mais lenta nas tarefas do trabalho e tal. Vai ter insônia, vai ter calorão, vai ter ressecamento vaginal. E aí ela acaba associando isso, muitas vezes, ao excesso de trabalho, aos filhos que ela está tendo agora, porque elas estão tendo filhos mais jovens, né? Não, mais velhas, né? Mais velhas, isso. Estão tendo filhos depois dos 40. Então, elas atribuem a várias coisas, quando, na verdade, faz parte desse processo. Então, elas estão começando um processo de climatério. O climatério ele pode acontecer até 10 anos antes da menopausa. Então, a menopausa no Brasil, a média é entre 48 e 52 anos. Então, se eu sou uma mulher que eu vou entrar na menopausa aos 48, com 38, lá 10 anos antes, eu posso começar a sentir os sintomas. Se eu tiver essa informação, vai ser muito mais tranquilo. Muito, porque boa parte das mulheres aos 38 nem imaginariam que já estariam na influência desse processo. Nem aos 40. Nem aos 40. Eu fiz uma palestra uma vez numa academia, e aí eu passei na sala de musculação e comecei a falar, vamos lá, eu vou fazer uma palestra sobre menopausa, vamos conversar. Era tudo uma faixa de 40 e poucos. Elas me olhavam assim, tipo, tu tá me convidando para uma palestra de menopausa, eu, uma jovem de 40 anos. Entende? Tá me chamando de velha. Tá me chamando de... É isso aí, entende? Então, a gente precisa tirar esse estigma, que menopausa é coisa de velha. Menopausa não é coisa de velha. O climatério começa aos 40 anos, mulheres. Então, vamos nos informar para facilitar a nossa vida. E participar isso aos nossos parceiros e parceiras, à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso ambiente de trabalho, porque essa é a maior dificuldade. A falta de informação e de fala. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente vai desmistificar esse assunto. Mais vai tirar os tabus e vai fazer com que isso seja falado normalmente. E você falou uma coisa super importante, né, querida, que vale para essa questão e para tantas outras. A gente tem abundância de informação no mundo hoje, mas informação de qualidade é um pequeno subconjunto dessa quantidade de informações. Que tabus você acha que ainda existem muito fortes nesse tema, querida? Acho que o primeiro é menopausa é coisa de velha. Né? Isso é certo e sabido. Se tu fala menopausa, as mulheres arrepiam os cabelos e não querem falar, porque elas já acham que é o fim. A gente sabe que a menopausa é o fim da vida reprodutiva da mulher. Então, muitas mulheres entram em parafuso com isso. Eu não vou mais reproduzir, eu não vou mais servir para nada, porque eu não vou mais ser reprodutora, quando, na verdade, é o fim da vida reprodutiva, mas não da vida produtiva. Exatamente. A gente está entrando em menopausa. Belíssimo isso, belíssimo. A gente está entrando em menopausa, vamos dizer, a média do Brasil, 48 e 52, aos 50 anos. A gente está vivendo até os 80, 90. Nós temos aí mais 30, 40 anos para viver. Como que a gente quer viver isso? Exato. Exatamente. Com saúde, com autonomia, com alegria, né? Com autoconhecimento, autocuidado. Então, para tudo isso, o que a gente precisa? Entender o que está acontecendo. Aí nós voltamos lá para aquilo que a gente estava falando, né? Se olhar mais, se perceber mais, ficar em silêncio, escutar teu corpo. Porque todos esses sintomas, eles aparecem. Só que se tu não te conhece, se tu não tem esses momentos de pausa para entender como é que é, tu não vai perceber ou tu vai logo não querer saber. Exatamente. Né? Então, assim, se percebam mais. Né? A questão... Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Né? A questão da pílula anticoncepcional de uso contínuo ou o DIU hormonal, que a mulher não menstrua. Mulheres, menstruem. Convivam com seus ciclos. Entendam como é que ele é. Vejam quanto vocês menstruam, se é pouco, se é muito, quantos dias. Né? Um pouquinho antes do ciclo, como é que vocês estão, nos dias do ciclo, como é? Porque a gente é cíclica. Né? A gente é como a lua, né? A gente tem fases. Então, o nosso ciclo, todo mês, a gente tem isso aqui. O homem é mais linear, né? A mulher não, a mulher cicla. Então, se tu não conviver com o teu ciclo, se tu não ver a tua menstruação, não sentir, tu não vai saber quando que tu entrou no climatério ou na menopausa. Genial. Tu não vai Eu fiquei perceber. curioso, meu anjo. Diga. Por que é uma coisa tão bonita, tão natural, tão... Desculpe até a expressão óbvia. Por que isso que você falou... qual é a palavra que você usou? Polêmica.
falando da minha ignorância aqui. Não, polêmica por causa de pílula, né? Nesse sentido, assim, que eu estou dizendo para não usar. Sim. Não usar pílula, não usar de uso contínuo. Né? Tem o DIU de cobre. O DIU de cobre a mulher menstrua. Aí elas vão dizer, mas eu tenho TPMs horrorosas, não sei o quê. Gente, tu vai ter a TPM por mais 2, 3 meses. Depois o teu corpo ele vai se adaptar e tu vai conseguir conviver. Né? Então, eu acho que é importante isso. Isso faz parte do autoconhecimento feminino também. Os nossos ciclos eles são negados e são cheios de tabus desde a menarca, a primeira menstruação. É suja, é fedorento, é feio, né? Tem que esconder. Né? Os absorventes, quando a gente era guria, né? Passava por baixo da classe, escondia enrolado no moletom. Né? Ou então estava menstruada, amarrava o moletom na cintura para ninguém ver se estava marcando o teu absorvente, que era gigante na minha época. Eram uns troços desse tamanho. Vocês hoje têm absorventes desse tamanho. Né? A gente, na época, era desse tamanho, ainda tinha uma cinta que a gente botava para prender algo, assim, né? Horror, né? Então, assim, tudo é negado, né? A gravidez também, né? Quanto falam da gravidez como algo romântico, lindo, eu estou sempre batendo, maravilhoso. Só que a gravidez também é uma fase, eu chamo os booms hormonais da mulher, né? A menarca, a primeira menstruação, a gravidez é um boom hormonal gigantesco. O nosso corpo se transforma todo para receber um ser, para gerar uma vida. Então, quer dizer, os nossos hormônios ficam enlouquecidos. Isso não vai dar um tilt, né? Não vai ter consequências emocionais, físicas e tudo. Só que isso tudo é negado. A mulher tem que ser forte, a mulher tem que aguentar tudo calada, tudo quietinha, é assim mesmo. Aí chega o climatério, a mesma coisa, a menopausa. É assim. Tem médico que diz, agora é lomba abaixo. Pelo amor de Deus. Gente, meu Deus do céu. É real, as mulheres me dizem. Lomba abaixo, olha só. Agora é só lomba abaixo, tu não tem o que fazer. Tem o que fazer. Vamos se amar, vamos se cuidar, vamos trocar ideias, vamos ter amigas, falar com as amigas. Exatamente. Né? Porque nem entre amigas as mulheres não falam. As mulheres não falam, as mulheres têm vergonha. Incrível, né? Entre amigas, eu tenho várias seguidoras que me dizem, Márcia, eu cheguei no meu grupo hoje falando de menopausa, elas quase me escorraçaram. Porque elas acham que não é com elas. Eu estou espantado. Né? Eu confesso que eu estou espantado. Assim, real, Steph. Incrível. É real. Incrível mesmo. Em 2025. Sim. Isso cá para nós, querida. Assim, não é só porque você é convidada desse programa, mas assim, eu reitero que trabalho lindo que você está fazendo com esse projeto do Menopausa Sem Vergonha, porque, fala sério, né? Assim, em pleno 2025, a gente ainda sofrer por causa dessas questões de tabus, de vergonhas, E eu queria acrescentar uma coisa, querida, assim, e aí no sentido mais amplo até do envelhecimento que você falou, que uma coisa muito bonita também, eu estou um pouco chegando nessa idade também, não exatamente na menopausa, né? Mas que andropausa, que a gente valoriza muito, a sociedade humana, e particularmente ocidental que eu conheço, mas pelo que eu vi, o mundo inteiro é assim. A gente valoriza muitas coisas de juventude, né? Então, porque tem que ter dinâmica sexual até os 90. Gente, cá para nós, assim, o sexo é uma partezinha da vida. E a vida tem ciclos. Tem tanta coisa incrível que a gente pode descobrir depois do sexo, né? Depois das chamadas coisas da juventude. Por que a gente precisa estar tão preso a manter coisas e não descobrir coisas novas também, né? É que as pessoas elas não estão muito acostumadas a pensar e a sentir por conta delas. Incrível, né? Isso, Márcia, incrível. Elas pensam com a cabeça dos outros e sentem o que os outros dizem para sentir. Isso com as redes sociais se intensificou barbaramente, né? Então, quer dizer, tu falou em sexo, né? Um dos sintomas mais marcantes nas mulheres, vou voltar na menopausa, mas só uma pincelada, é o ressecamento vaginal e a síndrome geniturinária. Então, as mulheres têm ressecamento vaginal, que é normal, de cada 5, 3 tem, é absurdo, né, a quantidade, porque o estrogênio falta. E o estrogênio é que traz a lubrificação para a vagina. Então, é uma coisa que é uma consequência quase que certa. Tem ressecamento vaginal, tem dor na relação sexual, e aí as mulheres não têm mais vontade de transar. Como é que tu vai querer transar se tu tem dor? Por quê? Porque podem existir fissuras na vagina. Por causa desse ressecamento, a pele fica mais fina, vou falar bem rápido. Sim, fica à vontade, né? Querida. Faz cortezinhos,
E aí a mulher tem dor e não quer ter relação. E aí, o que acontece? Um choque. Por quê? Ela não tem informação, ela não sabe o que está acontecendo com ela, muito menos o marido. Então, eles não conseguem conversar sobre isso. Quantas palestras que eu dei que as mulheres, no fim, chegam e dizem, Márcia, eu vou conversar com meu marido hoje, vou explicar para ele o que está acontecendo comigo. Então, quer dizer, tu resolve um problema quase que... Porque as separações aumentam um monte nessa faixa, de 50 anos. Né? Não estou falando em dados estatísticos, porque não os tenho, mas de convívio com as mulheres. Né? Isso pode ser uma das consequências. E libido, repito, a gente tem que ter. Fofa. A gente tem que ter pela vida. Ai, que lindo. Ai, querida, né? que lindo isso. Em primeiro lugar, tu tem que ter a libido pela vida, pelas tuas coisas, pela tua vida, pelo que tu faz. Né? Agora eu falei que as pessoas querem sentir o que o outro sente, querem ter o que o outro tem, querem fazer o que os outros... Gente, vamos cuidar da nossa vida. Então, vamos ter libido pela vida. O sexo é consequência. Exato. Né? Exato. Se tu tiver libido por viver, o sexo vai vir e vai ser muito bom. E não precisa performar. Porque o que tu mais ouve, eu faço sexo sempre. O meu parceiro é ótimo. Exato. Baita mentira. A maioria das mulheres tem problema sexual. Não me xinguem, mas é real. Sim. Né? Então, vamos parar de hipocrisia e vamos... Mas todas que eu falo no sentido mais íntimo me dizem isso, sabia? Exato. É real também. Inclusive, minhas terapeutas sempre me disseram isso também. Porque a gente tende, inclusive com as redes sociais, a criar uma mística de perfeição, né? Exato. E essa questão da performance sexual, então, é incrível. Meu anjo, a gente vai entrar agora na reta final do programa. Ai, que pena. Mas tô tão fofo mesmo. Tem duas perguntinhas que eu faço para todo mundo, mas antes eu queria fazer duas específicas para você. Na verdade, duas, que eu vou resumir em uma. Eu queria que você, se você fosse conversar agora com uma mulher que está entrando em todo esse processo do climatério, né? O que e você pudesse... Tipo, essa pessoa está no início desse processo todo, né? O que é que você gostaria de dizer para ela, essa mulher, né? Para que esse período fosse menos sofrido, para que ela pudesse viver esse período de uma forma... honrar esse período, porque é tão bonito a gente poder honrar os períodos da vida. Assim, falando contigo e sentindo tua energia, me veio também, que eu tenho certeza que você divide plenamente com isso, como é triste a gente viver num universo, né, num planeta que valoriza só um ciclo da vida da gente, e não todos os ciclos da vida da gente. Né? Eu te confesso, quando eu li essas coisas do cara que quer viver para sempre, me deu uma depressão tão grande, sabe? Tão bonito quando as coisas também terminam. Quer dizer, existe uma beleza, né, no terminar. E enquanto a gente está vivo, o terminar significa outro ciclo. A né? finitude, a impermanência. Exato, né? Exatamente. Então, o que é que você diria, querida, para essas mulheres assim? Pai, eu vou poder ajudar essa mulher a viver melhor esse período. E, para finalizar essa questão, o que é que você gostaria de compartilhar com a gente sobre esse projeto que você tem e outros, eventualmente, que você esteja envolvida? Sinta-se à vontade aqui. A casa é sua. Primeiro, eu diria para as mulheres, me sigam no Menopausa Sem Vergonha, que eu tenho certeza que vocês vão ter muita informação de qualidade e que vai ajudar muito vocês a viverem esse ciclo. Podem me mandar direct lá para a gente conversar, eu sou super aberta, converso com todo mundo. E se cuidem, sabe? Se escutem e se cuidem muito. Procurem outra coisa que eu sempre digo, as mulheres nessa fase devem pedir o divórcio daquele médico ou daquela médica que não lhes dá atenção e cuidado. Então, isso é fundamental. Se tu está indo num médico, numa médica que te diz isso é normal, é lomba abaixo, pede o divórcio e procura outra. Eu tenho médicos para indicar que em Porto Alegre é muito bons, não ganho nada com isso, mas são médicos que são responsáveis e que vão acolher. Então, é isso, sabe? Eu acho que fundamental é isso, é se escutar, como eu estava falando antes, começa a te observar, começa a ver, anota tudo. Acho que essa é uma dica maravilhosa. Anota tudo, faz um diário, sabe? Um diário do teu ciclo, se tu ainda cicla. Menstruei, estou me sentindo assim, assim, assado, menstruei o primeiro dia um monte, o menos. Faz um diário do teu mês. Lembra aquele diário que a gente tinha quando era guria, que falava dos gurizinhos? Usa um diário agora para falar do teu climatério, como é que tá. E aí, tu tendo esse diário, tu vai conseguir acompanhar as modificações.
as mudanças. Tu vai conseguir, mas esse mês eu estava mais irritada. Ou então eu não tinha essa irritação e agora eu tenho. Eu dormia super bem, agora não estou dormindo bem. Então, ninguém melhor do que tu para saber o que está acontecendo contigo e depois chegar no médico e joga aquele diário lá e diz assim, é isso, isso e isso. Eu estou no climatério porque está acontecendo isso, isso e isso comigo. Não é ter médico como Deus. É dizer para ele que tu sabe o que está acontecendo contigo. Acho que por aí. Excepcional, excepcional. E quer compartilhar, querido, uma coisa? Desculpa. Bom, o projeto, então, o movimento agora vai se tornar um instituto, Menopausa Sem Vergonha, que a gente quer criar esse instituto para poder ter cursos, ter aulas, para as mulheres terem informação num lugar. Então, é um novo passo, né? O passo ano 5 do Menopausa Sem Vergonha. Eu tenho um monólogo, que é o monólogo Menopausa Sem Vergonha, que agora eu estou com um projeto nas UBSs da Zona Norte, onde eu vou apresentar o monólogo e depois a gente vai ter um debate com especialistas para a gente levar essa informação para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. E me acompanhem no Menopausa Sem Vergonha para ver as próximas apresentações. Acredito que agora, em junho, vai ter uma apresentação muito legal do monólogo. Depois eu passo para vocês, estou em tratativas, que é a questão do mês dos namorados, né? Então, a gente quer fazer uma sessão onde a mulher tenha que levar um homem para assistir, né? Legal. Seja o filho, o marido, o pai, o namorado, o tio, né? Mas ela só pode ir se levar um homem para assistir, porque eles precisam escutar também o que a gente tem para dizer. Me veio uma curiosidade agora, querida, só para lembrar, né, para os nossos ouvintes, videntes, né? Eu sempre me confundo, gente, com a palavra telespectadores. A gente está falando de Porto Alegre, então a Márcia se referiu à Zona Norte de Porto Alegre. E aí eu fiquei curioso, a gente tem ouvintes no Brasil inteiro, né? Videntes. Videntes. Tem online como ver isso também, gente? Não, o monólogo tem até algumas cenas no meu Instagram, no meu YouTube, tem algumas cenas. Mas eu já fui para Belo Horizonte, já fui para outros estados, e eu faço as apresentações aonde as pessoas me chamarem. Então, é só entrar em contato. Eu tenho vários tipos de palestras, né? Tem palestra em empresas, tenho palestra sobre mudança de carreira aos 60 anos, tenho essa palestra espetáculo, que a gente chama, que é um monólogo. Então, eu viajo pelo Brasil. Para quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato. Agora, em final de setembro, eu vou para São Paulo, interior de São Paulo, outubro também. Provavelmente, em outubro, a gente vai ter a Semana Estadual aqui no Rio Grande do Sul. Dia 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa. Isso é uma informação legal que as pessoas, às vezes, não sabem. Vai ser um sábado esse ano. Então, esse ano é um sábado. Então, às vezes, as pessoas perguntam, por que tu vai fazer a Semana Municipal em outubro? Porque outubro é o mês que todo mundo está falando em menopausa, né? Porque muita gente diz, mas tem o Outubro Rosa. Uma coisa não anula a outra, né? A gente precisa falar de saúde da mulher, até porque a menopausa é um fator de risco para muitas doenças. Eu ia comentar isso, exatamente. Márcia, querida, eu vou terminar com 2 perguntas que eu faço para todo mundo, mas antes eu queria dividir com os telespectadores que foi gigantesco prazer ter você aqui e de falar de um tema tão importante para as mulheres. E com isso eu me lembrei do primeiro, acho que um dos primeiros programas, né? Eu acho que foi o primeiro, né, gente? Vocês olhem lá, a gente já está com tantos programas nos Stefanatos. Esse vai ser o 22º, olha que legal. E eu acho que o primeiro lá foi com a Paula Limonge, de Recife, que ela tem uma iniciativa muito parecida com a sua, sabe? Ela passou por questões próprias, na verdade não ela, mas conhecidas dela, e a levaram a tratar de uma questão também que tem afetado profundamente as mulheres, que é a questão da violência, né, e do feminicídio, né? E eu me lembro que aquele programa me deu muita alegria, não só por ser o primeiro, mas sabe quando você sente que você está fazendo algo que está permitindo, digamos assim, uma discussão que, de fato, tem repercussão na vida das pessoas, que não é... Claro, discussões filosóficas e contemplativas também são maravilhosas, mas é legal quando a gente consegue, né, fazer alguma coisa concreta. E a sensação que eu tenho com esse programa é que a gente vai estar ajudando pessoas, sabe? Então, eu realmente fiquei muito feliz, minha fofa. E aí, as perguntas que eu quero te fazer, eu estou muito curioso. Primeiro, se tu pudesses escolher a manchete de amanhã no jornal, assim, pode ser a 0 hora aqui de Porto Alegre, né? Mas vamos jogar o New York Times de novo. E o que é que você acha que a gente poderia fazer para tornar o mundo um local mais amoroso?
para tornar o mundo um lugar mais amoroso, a gente precisaria falar mais de amor. Né? Ai, que lindo. Menos de violência, menos de guerra, menos de desigualdade. Então, acho que se a gente conseguisse falar e expressar mais o amor, porque as pessoas têm vergonha de expressar o amor. Eu sou uma pessoa muito... Concordo em gênero, número e grau. Eu sou uma pessoa muito expansiva e muito de falar o que eu estou sentindo, né? Acho que deu para perceber, né? De me emocionar, de me arrepiar. E as pessoas têm vergonha disso. Às vezes as pessoas dizem, ai, mulher, mas não sei quem é, sei lá o quê, né? Não estou nem aí, liguei o meu foda-se há muito tempo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que para ter mais amor, a gente precisa falar de mais amor, sentir mais amor e transmitir mais amor. Olha que coisa boa eu ter te conhecido pessoalmente hoje. Quanta amorosidade. Foi meu. Não, quanta amorosidade teve aqui, né? A gente, muito. Cheguei... Em tantos momentos ela ficou com os olhinhos quase úmidos, falando coisas fofas. Eu cheguei a ti por uma amiga de infância, gente. Já imaginou? Né? A Ana, lembram, gente, a Ana que me entrevistou, a Ana querida aqui? A Ana, conheço ela quase desde o berço, não tanto, mas né, a Ana, acho que acompanhou a morte do meu pai, porque eu morava lá em Pelotas. Então, quer dizer, que legal essa conexão. E é uma conexão amorosa. Sem dúvida. Né? Porque se não houvesse esse vínculo afetivo entre eu e a Ana, ela não ia dizer, fala com a Márcia, entende? Exatamente. Então, eu acho que isso é amor. Eu acho que isso que o mundo precisa. E só falando, sentindo, expressando o amor, que a gente vai conseguir ter mais amor. A manchete... Ame mais, mundo, exato. Talvez. É maravilhoso, querido. Né? Maravilhoso. Ai, Márcia, assim, ó, é uma pena ter que terminar, né, gente? Mas foi uma honra te ter aqui. Não é nem um prazer, foi uma honra. Não, uma viu? honra Assim, minha, eu adorei. Não, e a gente vai ter outras oportunidades, viu? Porque, sinceramente, essas discussões que a gente abriu aqui são infinitas, né? E eu acho que são fundamentais. São fundamentais. Acho que sobre menopausa e climatéria, a gente deu um ampassão, né? Eu acho que tem muita coisa que, de repente... E até o próprio envelhecimento, a gente vai envelhecendo. Não, né? a gente vai colocando... Até a gente vai ter nossos envelhecimentos, a gente vai dividindo. Aí, falar uma coisa sobre envelhecimento, eu fiz 60, né, que eu falei para vocês, em janeiro. Tô trifeliz agora, que eu tô com o meu cartão do idoso dentro do carro. Então, agora eu cheguei aqui no estacionamento, pá, cartão do idoso. Então, Márcia, deixa eu aproveitar para fazer uma puxada de orelha na nossa amiga Ana. A dona Ana, né, quando a gente vai viajar de avião, né, que eu ainda não tô lá, mas eu tô perto, ela já deu uma mini passadinha. Ela, não, que eu não gosto de ir na fila dos 60. Né? Aí ela diz assim, que é porque ela não quer atrapalhar os outros. Na verdade, ela não quer ir na fila dos 60. Né? E eu pego ela e digo assim, não, vamos na fila dos 60. Olha, tem que aproveitar os privilégios. Direito adquirido. A gente tem tão poucos direitos nesse país, principalmente os idosos. E eu não vou aproveitar. Teve um dia que eu fui no supermercado, estava as filas tudo cheia. E eu disse, é hoje que eu vou para a fila do idoso. Fui lá para a fila preferencial, tinha menos gente, entrei na fila e tal. Em seguida entrou um cara atrás de mim, que não parecia também ter, né? E aí eu olhei para ele e digo, não, hoje eu tive que usar o meu direito. Ele, eu uso todas as vezes. Eu digo, maravilhoso, vou fazer isso também. E é isso, né? Direito adquirido. Direito adquirido. Tem que usar. Márcia, então eu te dou um beijão, né? Me despeço aqui dessa maravilhosa entrevista. Quer dizer mais alguma coisa? Não, que bom. Não, beijos para todo mundo. Mando um beijo para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, os Stefanadas. Me lembrei de uma coisa que também a nossa querida Pamela, a nossa maravilhosa roteirista, ela nos sugeriu, e já há algum tempo eu tenho feito isso também. Tu tem alguma dica de algum filme, algum livro, alguma coisa cultural que você acha interessante? Não precisa necessariamente ser ligado ao tema que a gente falou aqui. Tá. Diga aí, do teu coração. Tá, vou falar duas coisas, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, o livro. Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhosa. A Brené, todos os livros dela, tá? Mas fala sobre vulnerabilidade, é maravilhoso. E da menopausa, O Cérebro e a Menopausa, que é um livro que saiu recentemente no Brasil, que fala muito sobre as consequências da menopausa no cérebro da mulher. Como é o nome da autora? Puxa vida, agora eu não... É a névoa mental, mas peraí. Não, mas pelo livro, não. O Cérebro e a Menopausa, bem... Mas aqui, Vai, pode falar. E do primeiro do Coragem de Ser Imperfeito, que você falou que você já leu todos os livros, quem é o autor? Brené Brown. Brené Brown. Né? Brené Brown. Brené Brown. Adorei essa. A Coragem de Ser Imperfeito, A Arte da Imperfeição. Ela fala sobre vulnerabilidade. Ai, que genial. Ela é maravilhosa e fala sobre vulnerabilidade. Enquanto isso, eu vou também comentando com vocês.
vocês sabem, né? Se vocês quiserem participar, se vocês quiserem fazer comentários, coloquem lá, né? A gente tem um Instagram, tem YouTube. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque esse é um tema que é super delicado, né? E particularmente assim para a gente entrevistar assim, sendo um homem, né? Fica mais delicado ainda, mas eu realmente me senti muito honrado. Mosconi, tá? Lisa Mosconi. Lisa Mosconi, gente. Lisa Cérebro Mosconi. e a menopausa. Cérebro e a menopausa. Certo? Então, deixo um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Opa! Até a próxima.